E aí, vamos começar mais um mergulho no nosso material de estudo? Hoje, a gente vai embarcar numa jornada bem visual, como se estivéssemos rabiscando juntos num quadro branco. A nossa missão aqui é desvendar como as frases são construídas e como as ideias se conectam de verdade dentro da gramática. Vamos pegar aqueles conceitos que muitas vezes parecem só um monte de regras chatas no papel e transformar em algo super palpável, estruturado e incrivelmente lógico. Logo de cara, a gente já esbarra numa pergunta no mínimo curiosa: vizinhas ou matriuscas? É um mistério fascinante, fala sério. Como é possível que regras gramaticais super abstratas, essas pecinhas de texto que a gente mal nota, se comportem exatamente como objetos concretos do nosso dia a dia: casas e bonecas russas? Parece uma comparação maluca, eu sei, mas essa é exatamente a chave que vai virar o jogo para entendermos a estrutura de tudo que falamos e escrevemos. Bom, vamos lá. O primeiro passo é entender o terreno onde a gente vai construir tudo isso. Vamos definir o que é um período composto. Pensa num período composto simplesmente como um bairro de ideias, um agrupamento mesmo, e a regra de ouro que as fontes trazem é fantástica de tão simples. O número de orações ali dentro é exatamente igual ao número de verbos. É uma matemática implacável. Achou a ação? Achou o morador. É só contar os verbos que a gente descobre na hora quantas orações moram ali. Seção 1. Coordenação. As casas vizinhas. O grande pilar da coordenação é o que a gente chama de independência sintática. Mas, peraí, o que isso significa na vida real? Significa basicamente que as orações existem exatamente no mesmo nível hierárquico. Nenhuma está subordinada à outra e nenhuma serve como uma pecinha funcional dentro da outra. Elas estão ali, lado a lado, completas em si mesmas. É literalmente a ideia de não precisar pedir nada emprestado para existir e fazer sentido. E é exatamente por isso que usamos a imagem das casas vizinhas. Pensa bem, as casas estão ali, lado a lado, podem até dividir um muro ou uma calçada, que na gramática seriam as conjunções e as vírgulas, mas se uma casa for derrubada, a outra continua de pé, de boas, funcionando perfeitamente com todos os cômodos intactos. É de forma idêntica que as orações coordenadas se comportam. Para tirar isso do campo das ideias e trazer para o mundo real, vamos pegar esse exemplo direto do material base. O professor chegou e leu o texto. Frase mega simples do nosso cotidiano, certo? Mas vamos colocar uma lupa nela para enxergar as casas? Desmembrando a estrutura e passando a tesoura na frase bem no meio, a gente acha os dois verbos, as duas ações moradoras. Primeiro, chegou. E segundo, leu. Olha só, o professor chegou funciona perfeitamente como uma frase independente. E ele leu o texto também faz sentido total sozinha. A gente poderia literalmente meter um ponto final no meio delas. São duas casinhas perfeitas lado a lado no nosso bairro. Isso é independência sintática pura. Seção 2. Subordinação. As bonecas matriuscas. Aqui o jogo muda completamente de figura. A palavra de ordem agora é dependência sintática. Diferente das nossas casas independentes, a subordinação é uma estrutura onde uma oração fica embutida dentro da outra. Uma oração age basicamente como uma peça que está faltando na oração principal. Pode ser fazendo um papel de um objeto, de um sujeito, enfim, elas formam um combo inseparável, onde um pedaço não está só acompanhando, mas é praticamente engolido pela estrutura do outro. A sacada das bonecas matriuscas ilustra isso de um jeito fenomenal. Sabe aquelas bonequinhas? A menor não fica de pé do lado de fora curtindo a vista, ela fica completamente contida dentro da estrutura da maior. Na subordinação, a oração secundária não passeia lá fora. Ela é guardada no ventre da oração principal para que a frase faça sentido. Sem a bonequinha de dentro, a boneca de fora soa totalmente oca e incompleta. Puxando mais um exemplo da nossa fonte para visualizar isso na prática, temos: o professor reconheceu que a questão era difícil. O choque de como essas peças se encaixam agora, se a gente comparar com o professor que só chegou e leu, é brutal. Olha que genial a mágica acontecendo aqui. A oração principal, o professor reconheceu, é a nossa camada externa, a boneca maior. Mas espera aí, quem reconhece alguma coisa, certo? Fica um buraco enorme de sentido aí. E é por isso que a questão era difícil entra em cena não como uma vizinha prestando socorro, mas como uma peça totalmente dependente. A ideia da dificuldade da questão fica aprisionada ali dentro do verbo reconheceu. Então, colocando as duas coisas lado a lado, a diferença grita. De um lado, a gente tem a coordenação, as casas vizinhas com sua total independência sintática, autossuficientes.
Do outro, a subordinação, as matriuscas com sua dependência sintática, uma cravada dentro da outra, necessárias para a engrenagem interna rodar. É literalmente a diferença entre construir um loteamento cheio de casas soltas ou fazer uma escultura gigante que esconde outras menores dentro dela. Seção 3. Analisando na prática. Um plano em 3 passos. Com base em tudo isso que as fontes trouxeram, dá para montar um esquema de 3 passos super ágil. Passo 1, caçar os verbos, é ver quantos corações estão batendo na frase para saber o número de orações. Passo 2, separar as orações, achar as juntas, os pontos onde a frase quebra. E passo 3, o teste de fogo. Testar a independência. É só tentar atacar um ponto final entre elas. Se as duas continuarem de pé de boas, são vizinhas. Se uma pifar ou deixar a outra desfalcada de sentido, bingo, temos matriuscas. Isso tudo deixa a gente com uma pulga enorme atrás da orelha. Nas nossas conversas de todo dia, a gente constrói mais vizinhanças ou matriuscas? Na próxima vez que rolar aquele papo longo, ou quando for escrever um e-mail gigante, vale muito a pena observar essa arquitetura invisível das palavras. A gente está só enfileirando casas ou a gente está criando estruturas complexas onde um pensamento mora inteirinho dentro do outro? A gramática, no fim das contas, é o projeto de engenharia da mente. E agora a gente está com a planta nas mãos. Fica aí o convite para dar uma olhada no mundo através dessa lente. Fique atento aos links na descrição dos vídeos. Bora estudar junto? Se inscreve aí, jovem.